Capítulo 6, Um corpo, duas almas, considerações dos santos senhores de Taishuan. Com o filho predileto do céu perdendo sem fortune value, ele recebeu 500 destiny points. Parecia que a relação de troca era de 1 para 5. Gu Shangji concluiu facilmente isso a partir do prompt do sistema. Ele planejava usar esses pontos de destino para melhorar seu painel de atributos mais tarde. Quanto ao inconsciente Yeshen, ele foi levado para o calabouço pelos discípulos do salão do julgamento. Com isso, a farsa finalmente terminou, e muitos dos convidados suspirarão. Com o quão insondável é a força deste jovem lorde, seu passado também não deve ser algo que possamos entender. Até mesmo o Santo Senhor Taishuan está disposto a entregar pessoalmente sua amada filha para ele. A maioria dos convidados começou a especular a identidade de Gu Shangji com olhos profundos. Todos tinham chegado à mesma conclusão, tinham que relatar tudo o que viram hoje, as forças por trás deles, por bem ou por mal. Se eles pudessem ter uma oportunidade, fazer amizade com esse jovem senhor seria apenas benéfico e não prejudicial. Claro, eles também poderiam prever uma grande tempestade a caminho de varrer tudo na desolação oriental em um futuro próximo. A cerimônia de coroação terminou logo depois. Xu Xian, o novo filho sagrado de Taishuan, estava bastante enérgico enquanto se misturava com seus colegas da seita no banquete depois e se exibia. Depois disso, ele respeitosamente serviu a Gu Shangji um copo cheio de vinho e disse: "Obrigado por sua ajuda, jovem senhor. Chamas e montanha de espadas para você." Qualquer um com um olho perspicaz poderia ver através das palavras flóridas de Xu Xian e perceber que ele estava se submetendo a Gu Shangji. Pensando em como ele era um vilão e ter lacaios era uma obrigação, Gu Shangji descobriu que este Xu Xian, que agora era o filho sagrado de Taishuan, era bastante adequado para a tarefa. Ele aceitou a taça de vinho com um sorriso, e bebeu tudo em um único gole. Foi uma questão trivial, irmão Xu Xian. Você não precisa se preocupar com isso. Obrigado, jovem senhor. A alegria nua podia ser vista no rosto de Xu Xian. Este velho também gostaria de fazer um brinde ao jovem lorde. A descida do jovem lorde ao reino inferior é uma questão de grande fortuna para nosso desolado oriental. Os outros anciões e discípulos em cena não eram estúpidos, e entendiam a etiqueta e a lógica por trás de suas ações, então eles também começaram a elogiar e brindar Gu Shangji um após o outro. Ao mesmo tempo, eles amaldiçoaram Xu Xian em seus corações por seu comportamento astuto. Ele nunca havia mostrado sua verdadeira face antes, então eles nunca imaginaram que suas habilidades de lamber as botas também eram um corte acima do resto. Com poucas palavras, ele se tornou o cachorrinho do jovem lorde. Sentimentos de ciúme e inveja atormentaram muitos discípulos enquanto o observavam. Qingji. Taishuan Holy Lord não pôde deixar de franzir a testa quando viu o rosto pálido de sua filha e a expressão perdida. A julgar pela conversa anterior, era óbvio que o jovem Lord Gu tinha uma boa impressão dela, então por que ela estava de pé ao lado sem qualquer intenção de conversar com ele? Pai! O sangue em seu rosto havia desaparecido há muito tempo. Su Qingji não pôde deixar de balançar a cabeça quando percebeu que não tinha como explicar o assunto ao pai. Como Gu Shangji poderia estar interessado nela? Ele disse essas palavras apenas para mexer com Yeshen.
Ela não conseguia entender que tipo de rancor existia entre Ye Shen e Gu Shangji, para Gu Shangji deliberadamente humilhá-lo assim. O que ela sabia, no entanto, era o fato de que seria melhor não ofender Gu Shangji agora. Como ele poderia, com seu status estimado, possivelmente não ter filhas favorecidas do céu ao seu redor? Su Qingji não era burra, ela entendia seu lugar e valor no mundo. Suspirar. Taishuan Holy Lord também não era tolo, e ele podia adivinhar uma coisa ou duas pela expressão de sua filha. Ele não podia deixar de se preocupar mais do que nunca. Su Qingji se sentiu desconfortável ao ouvir o suspiro de seu pai. Ela conhecia bem seu temperamento e sabia que ele não teria feito tudo isso se não tivesse algum problema tácito que assolava sua mente. Com os olhos observando Gu Shangji, ela cerrou os dentes após um momento de hesitação e decidiu deixar seu orgulho de lado para acompanhá-lo após o término do banquete. Afinal, tudo o que aconteceu hoje poderia ser atribuído a ela se analisassem os acontecimentos. Infelizmente, Gu Shangji não deu a ela um único olhar durante o banquete, e logo partiu para seu palácio de descanso enquanto conversava com Xu Xian. A menção da lua, e seu convite para apreciá-la juntos, parecia ser nada mais do que uma piada agora. Claro, Gu Shangji estava brincando. Ele não teve tempo para acompanhar Su Qingji em observar a lua ou qualquer outra coisa juntos. Embora um melão colhido à força pudesse saciar a sede, saciar sua sede com esse melão específico significava receber uma reação da fortuna. Quem poderia garantir que ele não acabaria na barriga de algum demônio caranguejo aleatório de uma dimensão aleatória? O risco era muito grande. Su Qingji pode ser linda, e seu vestido branco esvoaçante pode fazê-la parecer uma fada que desceu do nono céu, mas ela ainda não valia a perda. E como Su Qingji ficou estupefata enquanto observava Gu Shangji ir embora assim. Ela nem teve a chance de dizer o que ela queria dizer. Ela foi deixada enraizada em seu lugar. Embora sua personalidade fosse mais fria e ela raramente falasse mais do que algumas palavras, esta foi a primeira vez que ela conheceu alguém que a desprezava tanto. Deve-se saber que toda vez que Ye Shen teve a oportunidade de conversar com ela, ele ficaria animado e alegre por um longo tempo. Su Qingji não pôde deixar de suspirar em seu coração enquanto tentava pensar em outros métodos para salvar sua situação. Este Gu Shangji é realmente indescritível. Ele é muito mais interessante do que isso, Ye Shen. Uma voz feminina brincalhona soou na mente de Su Qingji neste momento. Embora a voz parecesse celestial a princípio, alguém a acharia atada com um mal maligno se prestassem atenção. Ainda assim, Su Qingji não ficou surpresa, pois já conhecia a voz há muito tempo. Seu rosto não mostrou nenhuma mudança. Essa voz a acompanhou desde o momento de seu nascimento. Era um segredo que nem mesmo seu pai tinha conhecimento. Um corpo, duas almas. Tarde da noite. Gu Shangji estava em seus aposentos de descanso. De repente, um homem vestido de preto com um rosto vago emergiu do ar. Como está a investigação? Gu Shangji, que estava sentado no sofá, retirou sua consciência do sistema e perguntou com um olhar profundo. Meu senhor, é como você concluiu. O Senhor Sagrado de Taishuan chamou Su Qingji e explicou seu raciocínio e dificuldades para ela. Quais são as dificuldades dele? Gu Shangji ergueu as sobrancelhas. O homem vestido de preto respeitosamente explicou:
o ancião mais forte da Terra Santa de Taishuan, conhecido hoje, já pereceu cerca de 300 anos atrás. É só que as notícias não vazaram para o mundo exterior, ou mesmo dentro da seita. O Santo Senhor está tentando desesperadamente encontrar um novo patrocinador em quem confiar. Além disso, a esposa do Senhor Sagrado de Taishuan era uma mulher nobre do Reino Superior que foi capturada pela força atrás dela e trazida de volta ao Reino Superior contra sua vontade. O Senhor Sagrado queria usar Sukingji para desenvolver uma conexão com você, para que ele pudesse descobrir o paradeiro de sua esposa. Eu não esperava ter adivinhado tudo certo. Gu Shangji sorriu. Ele havia mudado de ideia um tempo atrás. Como Sukingji era a heroína da história, deve haver algo mais especial nela. Foi por isso que ele deixou o velho de preto sair e colher informações. O velho se chamava Velho Ming, o guarda pessoal de Gu Shangji em sua viagem ao reino inferior. Ele era um especialista insondável. Muito menos a Terra Santa de Taishuan, toda a desolação oriental provavelmente não tinha um lugar onde esse velho vestido de preto não pudesse ir. Capítulo 7, Pacote de presentes para iniciantes. Atualização do sistema. Gu Shangji caiu em pensamentos profundos depois de ouvir sobre a situação de Sukingji. Meu senhor, há algo que eu não entendo. O velho Ming tinha um rosto cheio de dúvidas. Ele estava bastante familiarizado com o temperamento de Gu Shangji depois de segui-lo por um tempo. Tudo o que o jovem Lorde fazia tinha alguma razão. Cada situação foi cuidadosamente elaborada por ele, mesmo que alguém não pudesse ver. O que ele queria entender era por que seu jovem Lorde deixou Ye Shen sair depois de apenas suprimi-lo uma vez. Era normal para o velho Ming ter essa pergunta. Depois de transmigrar e se fundir com as memórias do original, não foi difícil para Gu Shangji organizar suas palavras para não se entregar. Em relação a isso, os olhos de Gu Shangji ainda estavam indiferentes, e ele pronunciou cada palavra lentamente, que Ye Shen é abençoado com grande fortuna, então eu posso conseguir uma oportunidade fortuita através dele. Essas palavras não estavam incorretas. Afinal, Ye Shen tinha muita fortuna que teve que ser raspada de seu corpo. O que mais? Os céus devem ter providenciado algumas oportunidades fortuitas para essas crianças favorecidas. Ele não seria uma vergonha se não usasse esses radars de rato tosse para obter todas essas oportunidades. Gu Shangji não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto pensava sobre isso. Então é assim. O velho Ming assentiu surpreso. Seu jovem lorde foi saudado como um deus menino desde o momento de seu nascimento. Ele podia ver através do que muitos dos monstros da geração mais velha não podiam, então o velho Ming não tinha motivos para duvidar de suas palavras. Afinal, seu lorde jovem procurando ampliar seus horizontes era uma mera fachada para as pessoas. A verdadeira razão pela qual ele desceu ao mundo mortal foi procurar uma oportunidade celestial. Vá para o dungeon e observe atentamente todos os movimentos de Ye Shen, mas não importa o que aconteça, não interfira. Gu Shangji ordenou depois de pensar em algo. Ele havia descoberto um pouco como ele poderia raspar o valor da fortuna dos filhos favorecidos do céu. Lutar contra eles era um método, roubar suas oportunidades era outro. Alguns assuntos, como relacionamentos, não estavam sob a proteção direta de seu Senhor Pai, os céus. Como antes,
quando ele colocou uma barreira entre a heroína, Sukingji, e Yeshen. Farei como meu senhor ordena. O velho Ming respondeu, e então sua figura desapareceu no ar. Gu Shangji, por outro lado, considerou destruir a fortuna de Yeshen através da heroína, Sukingji. Isso parecia um bom método. De volta ao corredor, ele facilmente destruiu o estado mental de Yeshen através de Sukingji. Isso deixou claro para ele que destruir o relacionamento entre o filho predileto do céu e a heroína de sua história era um contra-ataque viável. Além disso, ele poderia usar alguns truques em Sukingji também, agora que ele sabia de sua fraqueza. Valor forte ano 300 mais de Sukingji, isso me faz salivar. A expressão de Gu Shangji mudou quando ele balançou a cabeça e pensou sobre esse assunto. Ele estava se tornando cada vez mais confortável com sua identidade atual. No momento seguinte, ele chamou o sistema e o painel de atributos apareceu na frente dele. Anfitrião, Gu Shangji. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Deio. Linhagem, Devil Heart, Deio Bun. Cultivo, Santo, fase de conclusão. Habilidades místicas. Códice Deio Imortal Celestial. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte do demônio devorador imortal. Pontos de destino, 550. Valor da fortuna, 30, escuro. Loja do sistema, fechada, desbloqueia após atingir 1000 pontos de destino. Armazém, pacote de presentes para iniciantes X1, a ser recebido. Pacote de presente de novato. A mente de Gu Shangji se agitou enquanto ele se perguntava como ele havia esquecido essa informação. Como ele não havia notado a existência deste armazém antes. Gostaria de receber o pacote de presentes iniciante. O sistema solicitado. Gu Shangji zombou em seu coração. Como era possível para ele não recebê-lo imediatamente, agora que sabia de sua existência? Receber. O coração de Gu Shangji disparou. Shua. Logo, uma caixa deslumbrante irradiando uma luz divina e dourada apareceu na frente de seus olhos e se abriu lentamente. Parabéns ao anfitrião por ter muita sorte. Você obteve, talismã de travessia de domínio X1 colete místico de 5 cores X1 um terceiro fragmento de uma semente mundial X1. O aviso do sistema soou em seus ouvidos. Gu Shangji descobriu que o Navis Gift Pack não era diferente de uma Lottery Box, algo que dependia da sorte. E embora ele tivesse uma fortuna sombria, isso não parecia afetar o sistema. Todos os itens pareciam muito bons. O Domain Traversing Talismã fez o que o nome sugeria. Ele permite que uma pessoa saia de um domínio, ou atravesse de um domínio para outro. O colete místico de 5 cores era um artefato defensivo. Enquanto Gu Shangji lia sua introdução, ele percebeu que era um artefato bastante poderoso que poderia resistir a um golpe de força total de uma potência do reino do falso Deus. Físico mortal. Oceano espiritual. Palácio dos Espíritos. Transcendente. Grande transcendente. Santo. Senhor outorgado. Rei conferido. Falso Deus. Esses eram os reinos de cultivo com os quais Gu Shangji estava familiarizado. Quanto aos reinos além do reino do falso Deus, aqueles pertenciam aos mundos além, e não podiam ser descritos em termos simples.
Eles detinham poder que poderia até derrubar o céu e a terra. Imediatamente, Gu Shangji colocou o colete místico de 5 cores. Do lado de fora, parecia uma camisa interna prateada feita de algum material estranho. Com o brilho nebuloso fluindo ao redor, parecia uma roupa para os imortais. Além de ter uma aparência extraordinária, não havia nada de especial nisso. Depois disso, ele verificou a introdução de um terceiro fragmento da semente do mundo. Uma semente do mundo completa, quando refinada, pode nutrir um mundo próprio dentro do corpo, com um ecossistema autossustentável de vida e morte. Criar um mundo dentro do seu corpo. Isso é interessante. Essa coisa poderia ser chamada de tesouro divino. Os olhos de Gu Shangji se iluminaram enquanto ele pensava em como ele poderia ser usado para escapar se ele encontrasse uma crise no futuro. Um mundo dentro do corpo era um bom lugar para se esconder. Afinal, ninguém poderia garantir que eles nunca acabariam em uma situação precária sem uma saída. Foi uma pena que ele só recebeu 1/3 disso. Gu Shangji suspirou, esqueça, vou pensar sobre isso no futuro. Por enquanto, eu deveria aumentar meu cultivo ao invés de me preocupar com ajuda externa. No vasto céu e terra, a força pessoal era o que realmente importava no final. Ninguém o impedirá de aumentar seu cultivo. Sistema, adicione pontos. Você poderia chamar isso de força pessoal se fosse obtido através de seus pontos de destino suados, certo?